Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de biologia e hoje nós vamos começar um assunto novo, que é botânica. Botânica é o estudo da fisiologia, da morfologia, da ecologia, evolução, anatomia, classificação e tudo mais relacionado às plantas. Essa ciência foi reconhecida como área da biologia em 1979. As plantas são classificadas em dois grandes grupos. Um grupo chamado de criptógamas, que são aquelas plantas nas quais as estruturas reprodutoras não são visíveis a olho nu. E o grupo das fanerógamas, que é aquelas plantas que possuem estruturas reprodutoras bem visíveis, em geral flores ou cones. As criptógamas, esse primeiro grupo que eu falei, são de dois tipos. Um que é o grupo das briófitas, os musgos, e outro que é o grupo das pteridófitas, as samambaias. Já as fanerógamas são de dois tipos, as gimnospermas e as angiospermas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma criptógama que é a briófita. As briófitas são plantas que apresentam como uma de suas principais características a ausência de vasos condutores. Por isso, são chamadas de plantas avasculares. As briófitas são geralmente pequenas e encontradas com mais frequência em locais úmidos. Vamos analisar algumas das características dessas plantas. Como eu já falei, elas não apresentam vasos condutores de seiva, ou seja, não possuem uma estrutura que outras plantas possuem, chamada xilema e floema. E a sua fase dominante do seu ciclo de vida é o gametófito. É nessa fase que ela produz os gametas, as células reprodutoras. As briófitas são plantas de pequeno porte, sendo um dos fatores que prejudicam o seu crescimento a falta dos vasos condutores, que impossibilita o transporte de água e nutrientes para distâncias muito longas. Dessa forma, seu corpo é bem pequenininho, né? E isso também dificulta a sustentação de plantas altas. Algumas briófitas são chamadas de talosas e outras de folhosas. As talosas não apresentam gametófito diferenciado em raiz, caule e folha. Já as folhosas apresentam esse corpo diferenciado, mas as estruturas corretas são rizóide, cauloide e filídeos, porque não podem ser chamados de raiz, caule e folha por não possuírem vasos condutores. Os esporófitos das briófitas surgem após a fecundação da sua fase de esporos. Os esporófitos permanecem fixados ao gametófito após o seu surgimento e são dependentes dele para a sua nutrição. Geralmente, o esporófito é diferenciado em pé, seta e cápsula, sendo a cápsula o local onde os esporos são produzidos. Geralmente, os esporófitos dos musgos e antóceros são maiores e mais complexos do que aqueles presentes em hepáticas, que é um tipo de planta do mesmo grupo. Vale destacar que os gametófitos são nutricionalmente independentes dos esporófitos. Essas plantas não possuem semente, flor ou fruto. Os exemplos mais comuns de briófitas são os musgos, que nascem nos locais úmidos, como nos cantinhos das calçadas, nos troncos das árvores, em pedras, perto de riachos ou lagoas. E a gente pode classificar as briófitas em três grandes grupos distintos. O grupo das marcantiófitas, do qual faz parte as hepáticas, que se destacam por não possuírem estômatos, que é uma estrutura microscópica presente nas folhinhas que os outros grupos possuem. As briófitas, que são os musgos propriamente ditos, são essas mais comuns que eu já havia explicado para vocês. E as antocerófitas, cujo exemplo mais comum é uma plantinha chamada Anthocerus.
E essa foi a nossa aula de hoje, sobre o grupo das briófitas, que faz parte do grupo das criptógamas e é uma planta avascular, sem vasos condutores.